Graça e paz, povo de Deus, passando por aqui para falar do grande projeto de Deus. E você sabe qual é o grande projeto de Deus? O grande projeto de Deus é a família. A família. Família é o grande projeto de Deus e acho muito lindo, muito lindo. Por que família é o grande projeto de Deus? Porque está se falando de um projeto de multiplicação que é envolvido por amor, carinho, atenção. Sabe, o adversário, ele tenta sempre destruir. Começa com um homem, com uma mulher, e se multiplica em filhos, sabe? E o adversário quer sempre destruir. Quer descaracterizar, né? O apóstolo Paulo, ele escreve a carta aos Colossenses, no capítulo número 3. Sempre eu cito esse texto, porque eu acho muito lindo. Capítulo 3 da carta aos Colossenses, de Paulo aos Colossenses, versículo número 18, ele diz o seguinte: esposas, sede submissa ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei aos vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irritei os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Então eu olho aqui o papel de cada um, né? Que compõe, que forma uma família. O papel de cada um dos membros da família. É muito lindo, querido, muito lindo. O papel de cada um dos membros da família, quando cada um exerce o seu papel, é lindo. A família, ela se edifica, ela cresce, ela desenvolve. A minha pergunta é: como está a tua família? Quantas famílias hoje estão destruídas, exatamente por falta de entendimento, às vezes por interferência de um querendo interferir no papel do outro, não é verdade? Quantas famílias foram destruídas, outras estão em processo de destruição, quantas famílias terminaram no fórum. Meu Deus, não foi esse o plano de Deus? Não foi esse o projeto de Deus? Ninguém casou pensando em divorciar. Ninguém casou pensando em se destruir. Todo homem, toda mulher, quando foi casar, quando foram entrar num processo de casamento, não pensaram em processo de divórcio. Ninguém pensou nisso. Quando você foi para um cartório, você não pensou: nós vamos chegar aqui nesse mesmo cartório e fazer o nosso divórcio. Não, de forma alguma. Quantos foram ali diante de um altar? Não importa se foi no altar de uma igreja católica, de uma igreja evangélica. Quando você estava ali, você não estava pensando, quando fez o juramento, que ia divorciar. De forma alguma. Você não pensou isso. Você fez juramento que até a morte o separe. Foi isso que você fez. Você não pensou em divorciar. Sabe? E eu creio que aquele juramento não era mentiroso. E por que muitos hoje estão em processo de divórcio? Por quê? Triste, não é? Muito triste. Por que muitos filhos hoje estão em cantos de parede chorando? Por que muitos filhos estão desesperados, dizendo: por que meus pais fizeram isso? Por que meus pais me geraram? Por que meus pais me colocaram no mundo para hoje me jogarem com minha alma ferida, com meus sentimentos feridos? Por que meus pais fizeram isso comigo? Me geraram e me jogaram no mundo pensando em si, foram egoístas com seus próprios pensamentos. Uns estão indo para cada um tomando o seu rumo. Um está indo para um lado, outro está indo para o outro, pensando em seus próprios pensamentos, seus próprios prazeres, pensamentos egoístas. Por que estão fazendo isso comigo?
Por que estão fazendo isso comigo? Cada um procurando seus próprios prazeres, seus próprios interesses. Eles estão indo separando os bens. Cada um leva a sua parte dos bens. E eu, como um volume, como se fosse parte de um volume, como se fosse partilha de bem. Meu Deus, como é que pode isso acontecer, não é? Cadê o amor que foi jurado no altar? Cadê aquele amor que foi jurado que até a morte se separasse? Será se você morreu, meu amigo, minha amiga? Será se você morreu, meu irmão, minha irmã, para que tudo isso acabasse? Não sei. Hoje tem culto da família na nossa igreja. Vai lá. Quem sabe você está precisando de uma palavra para restaurar o seu casamento. Em algumas igrejas da Missão Manaim hoje tem culto. Talvez em alguma igreja perto da sua casa tem culto da família. Vai lá ouvir uma palavra para restaurar. Eu quero te convidar hoje na nossa sede, tem culto da família. Vamos lá. Eu te aguardo hoje às 18 horas. Vamos lá ouvir uma palavra. Deus te abençoe.